Amém. Uma boa noite a todos. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um dos meus queridos irmãos. Uma grande alegria nos reunirmos mais uma vez para adorar o Senhor nosso Deus. Ele já está entre nós, meus irmãos. O Senhor está entre nós. Muito bem, eu quero convidar você, assim mesmo como nós estamos, a fechar os nossos olhos e orar a Deus. Acalmar o nosso coração na presença daquele que é Deus. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquiete o seu coração, coloque diante do Altíssimo tudo aquilo que hoje te deixa ansioso, desalojado, amedrontado. Amanhã é segunda-feira e talvez você esteja aí com tantos leões, com tanta guerra a ser lutada. Mas agora, irmãos, estamos na presença do Senhor, aquele que ouve cada oração que é feita pelos seus santos. Ele não despreza o nosso pedido de socorro. Então se apresente diante dele agora. Peça para que ele sonde você, para que ele te visite, para que ele te contemple. Mas que, sobretudo, que nesse culto, nessa noite, possamos ouvir a sua voz que nos acalma, a sua voz que nos orienta, que nos exorta, a sua voz que é a verdade, a sua voz que traduz de forma muito clara aquilo que Deus é, aquilo que Ele deseja para o seu povo. Peça ao Senhor para que te mostre o desejo dele para você, para sua família. Peça que ele dirija os seus passos. Estamos na presença do Senhor nosso Deus. Oremos, irmãos. Senhor bendito, Rei dos altos céus, Rei do universo, estamos na tua presença nessa noite, Senhor, e não há lugar mais desejável, não há melhor lugar do que estarmos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por essa casa, muito obrigado por esse ajuntamento, muito obrigado pela presença tão calorosa dos nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado porque professamos a mesma fé, cremos no mesmo Deus, fomos batizados em um só Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela Igreja de Jesus Cristo, que tem sido, ó Deus, um consolo para cada um de nós, que tem servido, Senhor, como remédio, como instrumento, Senhor, para trazer a cada um de nós a Tua graça, a Tua paz. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua presença entre nós, cheia de graça, de glória e de majestade. Senhor, a nossa oração nessa noite é que o Senhor possa sondar o nosso coração, visitar as nossas entranhas, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Tu conheces todas as coisas. Assim como Jesus orou, nós oramos: Abba, Pai, tudo Te é possível. E apresentamos diante de Ti as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Ó Deus, apresentamos diante de Ti as nossas necessidades, a nossa ansiedade, porque a Sua palavra diz que devemos fazer assim. Ó Deus, e muito obrigado, porque a Tua palavra também nos traz a promessa de que o Senhor, no seu tempo, no tempo oportuno, visitará o seu povo e trará a sua libertação e a sua resposta. Pai, nessa noite nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, e nós queremos que os nossos olhares, a intenção do nosso coração esteja colocado diante de Ti e que se volte totalmente para Ti, Jesus. Senhor Jesus, que Tu sejas o centro do nosso louvor e da nossa adoração nessa noite. Jesus, que Tu sejas glorificado entre nós, que tudo aquilo que vamos cantar aqui nessa noite, comunitariamente, possa dar honra e glória somente ao Teu nome, Senhor. Que toda palavra que for pregada aqui nessa noite, Jesus, possa ser expressão da Sua vontade, da Sua verdade. Ó Divino Espírito Santo, aplica a Tua palavra no nosso coração,
Conduz o seu povo ao mais puro louvor, Senhor, para que tudo que fizermos, Senhor, possa te agradar. Esse é o nosso desejo, ser aprovados diante de Ti. Visita o Teu povo, Senhor, e nos conduz à Tua presença. É a oração que nós te apresentamos. Oramos assim, no nome sobre todo nome, nome irrecusável de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Irmãos, enquanto o pessoal do louvor vai se aproximando, quero apenas deixar aqui 2 breves avisos. O primeiro deles é que nós estamos agendando uma reunião de oração no primeiro dia do mês de julho, 1º de julho, que vai cair numa sexta-feira. Nós vamos nos reunir aqui na igreja às 8 horas da noite, teremos aí uma mini vigília de 8 horas até 11 horas da noite. E, irmãos, nós precisamos orar, a igreja precisa orar, nós temos diversas necessidades, né? Então, eu quero convocar toda a igreja, né? Aqueles irmãos que puderem estar conosco, no dia 1º de julho, às 8 horas da noite, nós vamos nos reunir ali na cantina, teremos esse tempo gostoso de oração, tempo também de lanchinho, de comunhão. Então, salve essa data, 1º de julho, sexta-feira, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Eu falei que eram 2 avisos. O segundo aviso é um aviso para lá especial. Estou vendo aqui o pastor Levi, que vai daqui a pouco trazer a palavra, mas pastor Levi, acho que tem um comunicado gostoso aqui para dar para a gente, né, pastor? Muito bem, vamos ouvir o pastor. A paz, igreja. Nós teremos nosso encontro de casais, né? Sábado que vem, às 8 horas, o valor é R$30, é barato, vai ter um caldão lá, né? Então, está quase acabando. Quem ainda não se inscreveu, né, me procura, pode procurar a Viviane ou o pastor Pedro aqui, me procura para dar o nome, né? Vai ser muito bom, o preço é barato. Quem não tiver condições de arcar com esse valor, pode nos procurar, né? A gente quer que participa. As vagas estão limitadas, tá? E quem já deu o nome, se puder já passar o Pix lá, ajudar, né? Para a gente comprar os materiais, ok? É isso aí, um abraço. Obrigado, pastor Levi. Lembrando que eu não posso perder piada, como é encontro de namorado. Se você ainda não tem namorado, você tem uma semana aí para arrumar um namorado para poder participar conosco, tá certo? Muito bem, avisos dados. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos adorar. Amém. Ao Senhor nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é o princípio, o meio e o fim. Ele é o verbo que nos conduz. Amém? Que os irmãos possam estar com os corações receptivos à palavra do nosso Deus nesse momento. Que o Senhor possa falar muito aos nossos corações e que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos. Amém? Aleluia. Você está na casa do Pai, hein? Fique à vontade aí. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra
princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade vimos sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra e o Verbo. Aleluia, aleluia. E nós servimos o Deus que rompe todas as batalhas em nosso nome, amém? Nós temos que acreditar nisso, queridos, porque a gente tem vivido de batalha em batalha, né? Mas o nosso Deus é fiel, Ele está conosco, Ele vai à frente, Ele vai rompendo os muros para que a gente possa passar, amém? Que você possa acreditar nessa palavra e sair daqui forte e corajoso, porque o Senhor nos quer assim, para vencer esse mundão que precisa tanto do nosso Deus, amém? Aleluia. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamentos. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. O teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. Força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O teu arraial
ouvem-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Teu arraial, No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Aleluia, aleluia. Os seus inimigos vão cair, não porque nós somos poderosos, mas porque o nosso Deus é Ele quem luta as nossas batalhas, é Ele que tem cuidado de nós até aqui e cuidará para sempre. Que nós tenhamos o coração ansiosos por ver a face do nosso Deus. Ele nos colocou aqui para um dia nos buscar de volta. E que esse possa ser o nosso desejo, encontrar com o nosso Deus e viver para sempre com Ele. Amém? Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor entregou a sua vida naquela cruz por nós, Deus. Nós temos agora a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, pensando com o coração bem incomodado por aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Deus. Que nós possamos fazer parte disso, de levar o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem o nosso Deus. Amém? Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Ressuscitou.
nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou e é para sempre exaltado é. A tua igreja canta. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Amém. Coloque a mão aí no seu coração agora. E vamos orar ao Senhor nosso Deus. Irmãos, em nós já opera o poder da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós já fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. E hoje nós fomos reconciliados com Deus. Hoje nós temos a vida eterna por causa do amor e do sangue da cruz de Cristo. Olhe aí no seu lugar e bendiga o Senhor nosso Deus por sua grande obra. Louve ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nosso favor. E apresente também diante dEle mais uma vez o seu pedido, crendo que o Senhor nosso Deus, que está entre nós, é poderoso para nos salvar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, bendito. Nós cantamos porque cremos. Ó Cristo vivo, muito obrigado.
Muito obrigado pelo poder da sua ressurreição que opera em nossos corpos mortais. Senhor, venha trazer a tua paz para o seu povo. Venha trazer a cura para as nossas emoções. Venha trazer a concórdia entre nós, o perdão, a graça, o ministério da reconciliação. Que haja paz nos nossos lares, Senhor. Que haja paz entre o marido e a esposa. Que o coração do marido se converta ao coração da sua esposa. Que o coração da esposa se converta ao coração do marido, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Que haja alegria entre nós. Que o teu Espírito produza santificação entre nós. Para que possamos andar nos teus caminhos, Senhor. E, ó Deus, percebermos a beleza da sua santidade. Ó Deus, o seu povo te adora nessa noite. Muito obrigado pela sua voz que já é ouvida nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder que já opera em nós, em nosso favor, para a sua própria glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, excelso, supremo, digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana,
Hosana ao nosso Rei. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor entregou a sua vida naquela cruz por nós, Deus. Te agradecemos porque nós temos a liberdade, ó Deus, de falar sobre o teu nome, de falar sobre a tua palavra, Deus, de falar sobre a tua vida, Pai. Te pedimos, Deus, que nós possamos fazer diferença no nosso meio, Deus, no nosso trabalho, na faculdade, com os nossos vizinhos, ó Deus, que as pessoas, quando olharem para nós, Deus, que elas possam enxergar a tua luz, Pai. Ó Deus, que nós sejamos estandartes do Senhor, Deus, nessa terra, Pai. Que nós possamos levar, ó Deus, a palavra de cura, Deus. Que nós possamos levar a palavra de encorajamento, Deus. Que nós possamos levar a palavra de otimismo, Pai. Que o Senhor possa resplandecer através de nós, Deus, e que assim nós possamos andar no centro da tua vontade, ó Deus, e cumprir o teu desejo, Pai. Nos ajuda, Deus, durante essa semana, Deus, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal e que nós não nos esqueçamos nem por um segundo a tua palavra, a tua voz e a tua vida, Deus. Continue conosco, Deus, te peço que o Senhor fale através do pregador e que nós possamos sair daqui, Deus, diferentes do que nós entramos. É a oração que eu faço a Ti, grato, Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvor maravilhoso, né? Dá vontade a gente ir até tarde louvando o Senhor, né? Uma vez foi um grupo de pessoas lá na casa do meu sogro, né? Que ele mora na roça, né? E nós começamos a louvar a Deus lá de manhã, né? Quando foi meia-noite, por aí, a gente já não estava aguentando de cansaço. Mas o louvor estava indo, né? Porque é gostoso demais, né? A gente começa e vai adorando a Deus, né, e não quer parar. Mas é isso, vamos abrir nossas Bíblias aí, no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Enquanto você abre sua Bíblia, eu vou falando um pouco aqui, desse contexto histórico aqui, onde nós conhecemos bem a história do Gideão, né, e eu vou partir de um ponto aqui que é interessante, né? Quando Josué e Caleb conquistam aquela terra prometida, Deus tira um povo lá do Egito, daquela escravidão, e traz para uma terra prometida. E essa terra prometida, Josué e Caleb conquistam na espada, muita luta, mas Josué morre. Então há um período que levanta juízes sobre a terra. E esses juízes, né, que organizavam aquele povo, organizavam as situações que existiam, as situações de conflito, esses juízes vinham dar ordem àquela comunidade. E o povo de Deus que estava ali, que pertencia a essa comunidade, esse povo que estava ainda meio, vamos falar assim, ainda estava se adaptando, né, a uma nova situação, eles geralmente se contaminavam com os inimigos. Então, a gente tinha ali os midianitas, né, os jebuseus, os heteus, o povo ia se contaminando, se misturando, ia virando uma bagunça, porque esse povo ia adorando outros deuses, achando até que estava adorando ao Senhor. E esses juízes, os juízes que dominavam sobre esse povo, o juiz que dominava e escutava a voz do Senhor, ele sempre era abençoado no seu trabalho, e esse povo caminhava bem e era abençoado por Deus. Mas o juiz que não escutava a voz do Senhor, que fazia mal aos olhos do Senhor, como nós vamos ler aqui no texto,
esse juiz geralmente ele caía, ele sofria o peso dos seus inimigos. E assim diz o texto. Vamos acompanhar lá, Juízes capítulo 6. Quem não tem Bíblia aí, acompanha com o irmão do lado. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizera este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Vamos parar por aí? Esse relato aqui é muito interessante, né? Porque Israel estava empobrecendo. Israel estava sofrendo por causa dos ataques dos midianitas que se juntaram a outros povos. Povos esses que no passado alguns eram até amigos, viraram inimigos. E começaram, então, a aproveitar e a dominar aquela terra onde o povo de Israel tinha conquistado. Ou seja, o povo conquistou a terra, mas os inimigos estavam tentando tomar de volta. Estava tentando tomar de volta aquela terra. E é interessante que o povo vinha e oprimia. O povo vinha e tudo que o povo de Israel trabalhava, juntava, plantava, semeava, na época certa da colheita, vinha aquele povo inimigo e era como gafanhoto. A palavra diz que era como gafanhoto sobre a terra. Aquilo tudo ficava escuro. E aquele povo vinha com seus camelos, e aquela multidão, milhares de moabitas vinham, aquele povo inimigo, e pegava toda a colheita do povo de Israel, os bois, os cabritinhos, pegava tudo falando: isso é nosso. E aqui surge o quinto juiz, que era Gideão. E Gideão aqui, ele estava protegendo o seu povo. Gideão ia lá e estava malhando o trigo ali, já colocando aquele trigo ali, porque quando o povo viesse, falava assim: não, nós já preparamos o trigo para vocês aqui, ô inimigo. Pode pegar, mas não mata a nossa família, não. Então ele já estava protegendo a família dele, trabalhando, porque Gideão não era um homem de espada, ele não era um homem de luta, mas ele é um homem, aqui a Bíblia diz que ele era valoroso, ele era um homem bom, ele era um homem temente a Deus, e ele estava protegendo a sua casa. Mas aqui também fala que ele clamava a Deus. O povo clamava 7 anos, sofrendo naquele cativeiro, sofrendo debaixo da mão do inimigo. E o que ele fazia? Clamava a Deus. Ajoelhava, clamava o Senhor, pedia o livramento, não estava aguentando mais. A ansiedade está ligada ao medo. Quando estamos ansiosos, vem o medo. É aquela luz do túnel que nós nunca enxergamos. É aquele ponto final que eu falo: cheguei no meu limite. E aqui,
ele estava ali sendo oprimido pelo inimigo, não estava aguentando mais. E é interessante que Deus escuta o clamor dele e manda quem? Um profeta. E o que o profeta faz? O profeta é aquele que conhece o passado, vê o presente e fala o futuro. O profeta sabe que o povo desobedeceu o Senhor. O profeta conhece as Escrituras. Então ele vai falar o futuro. E o profeta vira aqui para Gideão, aquele homem tão bom, fala: olha, valoroso, olha homem honrado, olha homem que trabalha. Eu quero te dizer uma coisa, a culpa é sua. A culpa é do povo. O povo, em vez de adorar a Deus, estão fazendo os balaíns, estão fazendo os baals. Vem lá dos fenícios, essa adoração a falsos deuses. Faziam imagens de escultura, adoravam, e principalmente colocavam essas esculturas nos outeiros, nos montes, nos lugares altos, para que todos vissem ali aqueles deuses. E eram coisas assim muito sérias. O Baal, ele incentivava o quê? A guerra, né? Eles tinham essa adoração a um falso deus, que era o deus da guerra, da fertilidade, e ainda de sacrifícios humanos. Os seus sacerdotes que cuidavam dos Baals, eles se mutilavam. Era terrível, mas preferiam adorar falsos deuses do que o Senhor da glória, né? O Deus de Israel. E esse povo aqui estava contaminado já estava misturado. As filhas do povo de Israel já se casaram com os filhos das outras nações. Já estavam adorando outros deuses, achando até que era o próprio Deus que estava adorando. Já havia uma confusão espiritual aqui muito grande. E aqui interessante que o profeta fala: a culpa é sua. A culpa foi sua. Vocês que optaram por sair debaixo da mão do Senhor. Ora, o Senhor sempre venceu as batalhas, o Senhor sempre abençoou vocês, Ele sempre sustentou, Ele não é o grande El Shaddai, né? Aquele que sustenta, mas não, vocês preferiram adorar falsos deuses. E aí o Senhor manda um anjo. O anjo estava debaixo do carvalho, debaixo de um pé lá do carvalho, próximo onde ele malhava o trigo, e o anjo começa uma conversa com ele. Fala: Gideão, você que vai tirar o povo dessa opressão dos midianitas. Ele fala: mas eu sou mais pobre da minha casa, nosso país já está passando uma luta aqui, nosso povo já está assim, passando fome, e eu sou mais pobre da casa de Manassés, eu sou o mais simples aqui, eu não tenho nada. Mas o anjo falou: não, é você mesmo. E ele falou assim: peraí, anjo, que eu vou trazer uma oferta para você. Aí ele foi lá, buscou uma carne, um pão e um líquido, uma espécie de um caldo, e trouxe. E o anjo falou assim: derrama esse caldo aí na pedra, põe a carne, o pão aqui, derrama sobre essa pedra. E ele fez o que o anjo mandou, e de repente o anjo tocou com o cajado aquele pão ali, aquela carne, e aquilo tudo virou um fogo, e o anjo sumiu. E ele ficou impressionado com aquilo, ele ficou assustado, e toda hora Gideão começa a fazer prova com Deus e perguntar: Deus, dá um sinal aí para mim, Deus, dá outro sinal, porque ele não tinha fé ainda, né? Ele estava ansioso por aquela situação, e o anjo sumiu, e ele falou: agora eu vi Deus, agora eu vou morrer. Se eu encontrei com Deus assim, face a face, agora eu vou morrer. E o anjo volta e fala para ele: olha, Deus é um Deus de paz. A paz está com você. A paz de Deus está com você. Deus não veio para machucar ninguém, para amedrontar ninguém, para deixar ninguém desesperado. Deus não te coloca numa situação que você não possa cumpri-la. Mas aqui Deus vem falar com ele: calma, aquieta seu coração,
Eu sou um Deus de paz. E eu vim trazer paz a você. Gideão, então, começa a ter mais coragem. E aí, Deus começa a dar umas instruções para ele, de chamar um exército para combater aqueles midianitas. E aí, o que acontece? Ele chama um povo, e a primeira instrução que Deus dá para ele é assim, olha, vai lá e destrói esse altar de Baal. Vai lá e destrói. Ele fala, nossa, mas se eu destruir, o meu povo aqui já está adorando Baal. O inimigo já está adorando Baal. Se eu for lá destruir esse altar, vai acontecer uma confusão comigo. E ele chamou 10 homens e foi à noite, com medo, mas ele foi. E o anjo falou com ele, leva 2 bois. Um você deixa lá no altar, deixa o boi lá. E o outro você sacrifica. Você mata ele. Há um sentido primário, porque as primícias é a primeira coisa que o povo ofertava a Deus. São as primícias. O primeiro boi significa a primícia, que ele estava levando ao altar. E o segundo boi significa o sacrifício. E o sacrifício de quem, gente? O sacrifício de Cristo. Os textos apontam para Cristo. Toda a palavra, ela aponta para o Filho de Deus. O anjo não está preocupado com carne que está em cima da pedra, nem o pão. A carne significa o quê? O Filho. O pão significa o quê? O Filho. Jesus é o pão da vida. Aquilo tudo são sinais da vinda do Senhor. É apontando para Cristo toda a situação. Basta você comparar com o Novo Testamento e você começa a entender esses sinais. Mas Gideão não estava entendendo muito isso. Mas Gideão estava cumprindo o que o anjo mandava. E agora ele pede para chamar realmente o exército. Esses bois que ele deu foi do pai dele. Tirou do pai dele. Levou ali, fez o sacrifício. Começou a reunir um grande exército. Porém, Deus manda também ele tirar parte dos medrosos desse exército. Aqueles que tinham medo, que não queriam lutar, podiam ir embora. Deus falou assim, olha, você vai lutar com pouco soldado, só para mostrar a minha glória, o meu poder, para você, Gideão, não achar que é você que está fazendo as coisas. Você se acha, né? A gente, nós, né? Sempre achamos que nós somos capazes de algo, mas aqui Deus está mostrando que é Ele que peleja por nós, como nós cantamos aqui, Jeová o nosso cavaleiro, é Ele que vai nas batalhas por nós. Nós pensamos que nós temos poder e podemos fazer alguma coisa, mas não, é o Senhor que está na frente das nossas batalhas. Eu fico entendendo esse texto, olhando e aqui aprofundando, e vendo que na hora que Gideão chamou aquele povo, Deus foi dando sinais para todos os soldados. Olha, soldado que tomar água aí, lambendo lá na água, na beira do lago lá, pode dispensar. O que ajoelhar, você fica com ele. No final, Gideão estava só com 300 soldados. 300 contra uma multidão de soldados. Parecia, a Bíblia fala e repete que era como gafanhoto sobre a terra. 300 homens. Tem teólogos que calculam que um homem teria que matar 500 soldados. Um homem teria que matar 500 soldados. Olha essa proporção. É para mostrar que Gideão não ganhou guerra nenhuma. É para mostrar que Gideão não tinha capacidade nenhuma de fazer nada, a não ser a dependência total do Senhor. E aqui Deus, Ele quer nos mostrar isso essa noite. Nós somos dependentes dEle. 100% dependentes. E Gideão ainda duvida do Senhor, e o Senhor fala com ele, vai lá no arraial e escuta o que aquele povo está falando com você. Escuta o que aquele povo ali, ó, o seu inimigo, está falando de você, perdão. E ele foi lá, e quando ele foi escutar, o povo estava falando assim, olha, nós vamos ser conquistados por Israel. Nós vamos perder a guerra. E Gideão teve mais certeza ainda. E Deus deu uma estratégia muito grande para ele. Falou assim, olha, quando for o momento da guerra, você vai subir no alto da montanha, vai chegar com os seus 300 lá, vai encher um monte de lâmpada, um monte de tocha acesa,
um monte de luzes, vai arrumar um monte de vaso, colocar lá em cima do morro, da montanha. Você vai levar trombetas, e à noite você vai começar uma gritaria, vai tocar as trombetas, vai quebrar os vasos, vai acender as tochas. Ele falou, tudo bem. Quando chegou de noite, ele foi lá e cumpriu o que o Senhor fez. Naquele dia, no dia D, né, o dia da batalha, Gideão subiu lá na confiança do Senhor, porque ele sabia que não teria homens para vencer a batalha. E lá na hora, começou a quebrar os vasos, acendeu as tochas, e começou a tocar trombetas, e começou uma gritaria. E as pessoas cantavam assim, gritavam assim, espada de Gideão, espada de Deus. Espada de Gideão, espada de Deus. E o povo acordou assustado, os inimigos acordaram assustados, começou uma confusão naquele arraial, e quando eles olhavam para cima, eles viam tantas luzes acesas, tochas acesas, que imaginavam que ali tinha uma multidão de soldados. E começaram a matar uns aos outros. Quem passava na frente, naquela escuridão, eles enfiavam espada, inimigos matando inimigos, inimigos acabando com os próprios inimigos, e a confusão foi geral naquele arraial. E eles correram, parte morreram, eles morreram. E aí o que aconteceu? Gideão saiu vitorioso dali. Gideão saiu com a vitória. Sabe, Paulo fala lá em Coríntios que Deus vai confundir os sábios. E é daquele fraco que Deus faz forte. Deus pega as coisas mais simples e humildes, né? E transforma em vaso de honra. Nós não somos nada na presença do Senhor. O Senhor quer mostrar que toda a nossa ansiedade nós devemos colocar aos pés da cruz. Nós devemos colocar em Cristo, em Deus, depositar 100% a nossa confiança nele. Talvez você está passando anos, como passou esse povo de Deus aqui, anos de luta, de sofrimento, mas basta você confiar no Senhor. Você não precisa esperar um anjo sentar no pé do carvalho para conversar com você. Basta você confiar no Senhor. Basta você ter fé no Senhor. Nós passamos muito tempo, né, sem acreditar que o Senhor pode mudar uma situação. E eu não estou aqui fazendo uma pregação de triunfalismo, que Deus vai te dar tudo, nada disso. Mas eu estou fazendo uma palavra de motivação para a igreja possa saber que Deus está com você. O Senhor te fez, Ele tem a espada na mão. Ele está contigo. Você pode ter fé no Senhor. Eu sei que aqui você chegou essa noite para ouvir essa palavra. Você pode estar passando por uma situação que você fala, não tem jeito. Cheguei no finalzinho. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Deus colocou na mão de Moisés um cajado. Moisés orou a noite toda. Um vento impetuoso veio. E ele tocou o cajado naquelas águas e as águas se abriram. Deus colocou uma espada na mão de Davi para ele pelejar. Porque assim aprove ao Senhor. Deus colocou nas mãos de Jesus os cravos para trazer a redenção a esse mundo. Jesus colocou a Bíblia nas suas mãos como espada para você usar cada vez mais. A Bíblia está aí com você. Jesus quer que você seja como Gideão, que você enfrente os midianitas lá fora. A opressão não vai parar enquanto o Senhor não vier. Nós vivemos a crise do reino até a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos hoje vivendo num fervilhar. Não pensa você que nós vivemos numa opressão, não, porque vivemos. Vivemos e vamos viver ainda mais. Mas a nossa luta, nós sabemos quem peleja por nós. Nós sabemos quem é a tocha acesa que está lá no alto do morro. Nós sabemos qual o altar que nós devemos fazer, como aqui Gideão fez um altar ao Senhor. Nós sabemos a qual Deus que devemos adorar. Nós entendemos que nós devemos escutar a voz do Senhor a cada momento, seguir as suas diretrizes. Às vezes você chegou aqui e você está longe dos caminhos do Senhor. Sua vida está toda confusa. E você precisa reafirmar sua fé com Ele.
Você precisa voltar aos caminhos do Senhor. Entregar seu coração a Ele. Não deixar que as circunstâncias te tragam medo e dor. E a palavra nos ensina que o verdadeiro amor joga fora todo medo. O medo cai por terra quando nós sabemos que Ele é a nossa luz, Ele é a nossa chama acesa. Ele é a espada de Gideão, a espada de Deus. Gideão não sabia lutar, ele não tinha armas na mão. Ele não era um homem de guerra. Ele não era nenhum espadachim lá, que tinha habilidade com espada. Não. Ele era o mais pobre da casa de Manassés, o mais humilde. E Deus faz assim para confundir a sabedoria desse mundo. Se Deus quer te usar, meu irmão, Ele vai te usar. Abra seu coração para Ele te usar. Se Deus quer te direcionar, Ele vai te direcionar. Não importa se você é médico, se você igual eu já fui, um faxineiro, né, de carteira assinada. Não importa. Deus vai te usar naquilo que você é. Deus quer o seu coração, a sua vida. Saiba disso. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração para você. Senhor Deus, mediante a Tua palavra, a Tua verdade, que hoje o Senhor veio trazer para nós, nós entendemos, Senhor, que é o Senhor que está na frente das nossas batalhas, das nossas lutas, Senhor, e são tantas. Eu creio que tem irmãos aqui que choram, clamam a noite inteirinha por uma causa, às vezes um doente, às vezes perdeu um emprego, às vezes está numa situação complicada na justiça. Oh Deus, mas nós cremos, Senhor, que a tocha que o Senhor mandou colocar lá em cima daquele morro, é a Tua luz, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor é luz, e que em Ti não há trevas alguma. Tu és a pedra de esquina, Tu és aquilo que alinha o edifício, Senhor. É a rocha eterna. Em Ti firmamos o nosso coração e a nossa vida. Confiamos na Tua boa mão, na Tua graça, na Tua misericórdia para conosco. Já adoramos falsos deuses. Já adoramos coisas que às vezes não Te agradam, Senhor. Tira tudo isso de nós. Que nós possamos sair da opressão que há nesse mundo. A ansiedade nós colocamos aos pés da cruz. As nossas dores, as nossas lutas, Senhor. Queremos caminhar mais léguas contigo. Oh Deus, que ao chegar segunda-feira, essa palavra continua fervilhando em nosso coração e na nossa mente. Que essa semana seja uma semana de entendermos, Senhor, que toda opressão caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso Deus. O seu senhorio está sobre nós. O Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua mão está estendida. Oh Deus, guarda a nossa casa, a nossa vida. Guarda os nossos parentes, o nosso trabalho, os nossos mantimentos, Senhor. Às vezes passamos por lutas e pensamos que estamos igual. Tudo que nós colhemos, Senhor, vai embora. Tudo vai embora de uma maneira fácil. Estão sendo levados de uma maneira tão fácil aquilo que nós produzimos, aquilo que nós cultivamos. Senhor, cuida das nossas coisas. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos andar em santidade com o Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Levi. De fato, pastor, nossos inimigos são maiores do que nós. Mas todos eles juntos, meus irmãos, não se comparam à grandeza do Senhor nosso Deus. Ninguém, absolutamente ninguém,
é como o nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitaram nessa noite. Deixa eu ver se eu estou lembrando aqui o nome. Adriana e Paulo, Carla e Camila, é isso? Carla e Camila, Jaqueline e... Oi? E Celso, que Deus abençoe, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Irmãos, olha, uma semana para lá de abençoada a todos, mas não vai embora sem pelo menos cumprimentar umas 3 pessoas. E aqui no nosso hall aqui de entrada, nós temos um chazinho assim de camomila delicioso que eu preparei, com muito carinho para todos os irmãos. Hã? É de cidreira. Ah, de cidreira. Quem falou que é camomila? Oi, você falou camomila, você falou errado, é cidreira. É que eu faço tanta coisa nessa igreja que eu até perco a conta. Hoje é um chazinho de erva cidreira, tem um cafezinho também para aqueles que gostam de cafezinho. Tome um cafezinho, tem um momento ali de comunhão e uma semana para lá de abençoada a todos, irmãos. Deus abençoe. Amém.